Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música e eu vou tentar responder uma questão muito intrigante. Por que tanto disco bom saiu no Brasil nos anos 70? Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, inscreva-se no canal, ative o sininho aí para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta. E galera, queria fazer um convite para vocês conhecerem meu site andrebarcinski.com.br. É um site muito legal de jornalismo cultural, eu escrevo lá, faço textos inéditos. Esse mês de agosto agora tem um monte de eventos super legais. A gente vai ter um debate sobre o disco Zuma, do Neil Young, que está fazendo 50 anos. Vai ter um debate sobre cinema italiano. Dê uma olhada lá, R$ 20 por mês. Você tem um monte de benefícios, textos inéditos, cursos, workshops. Acho que vocês vão gostar bastante. Galera, é o seguinte, foi uns 2 ou 3 anos atrás eu relancei esse livro aqui, Pavões Misteriosos, a explosão da música pop no Brasil, 1974-1983. Eu tinha lançado ele originalmente em 2014 com essa capa aqui, né? E 2 anos atrás eu relancei esse livro em uma versão de luxo, com 29 entrevistas a mais, o dobro do tamanho e tal. Ele está à venda, deve ter uns 30, 35 exemplares ainda no meu site andrebarcinski.com.br. Dê uma olhada lá, acho que vocês vão curtir. Nesse livro, eu falo sobre a história da música brasileira nesse período aqui, de 74 a 83, e um dos temas recorrentes do livro é por que tanto disco bom saiu no Brasil num período curto de tempo, né? Eu acho o seguinte, quando a gente pensa ali no período entre 67, 68 até 76, ali nesse período de 7, 8 anos, se concentra grande parte dos maiores discos já lançados. Eu estou falando do pop rock brasileiro, né, da música jovem brasileira. Eu fiz uma listinha aqui no Pavões de alguns discos que saíram mais ou menos nesse período. Vamos lá, período entre 70 e 76, não é nem 67, tá? Vamos lá, Mutantes, lançaram 3 discos sensacionais, pelo menos. Mutantes, A Divina Comédia, Um Ando Meio Desligado e Jardim Elétrico. Fagner, Manera Frufru, Manera e Ave Noturna. Caetano Veloso, Transa. Gilberto Gil lançou Expresso 222. Odair José lançou Assim Sou Eu. Foram os melhores discos do Raul Seixas, toda aquela fase do Guita, do África Brasil. Foi a melhor fase do Tim Maia, foi a melhor fase do Jorge Ben. Tanta gente lançou discos maravilhosos nessa época, né? O Alucinação do Belchior, o Simonal do Wilson Simonal, 3 discos sensacionais da Gal Costa, Legal, Fatal e Índia, o Clube da Esquina, Revolver do Walter Franco, Acabou Chorar nos Novos Baianos, o disco dos Secos e Molhados, o primeiro saiu em 73, Maria Bethânia lançou Drama e Pássaro Proibido, Jardim Macalé lançou discos maravilhosos como Aprender a Nadar, o Luiz Melodia lançou Pérola Negra, o Alceu Valença lançou aquele disco ao vivo dele sensacional. Ou seja, todo mundo, os grandes discos, quando a gente faz assim uma lista, Rolling Stone vai escolher os 100 melhores discos brasileiros de todos os tempos. Claro, dessa seara aí sim de pop rock, não estou falando de samba, não estou falando de choro nem nada. Eu te garanto que dos 100, pelo menos 70 são desse período, entre o final dos anos 60 e o início da segunda metade dos anos 70. E nesse livro, Pavões Misteriosos, eu tentei explicar por quê. Por que isso aconteceu, galera? Será que houve um surto de criatividade em todos os nossos artistas e músicos e tal nesse período e todo mundo lançou discos maravilhosos? Por que esse período não durou tanto, né? Por que ali pelo final dos anos 70, começo dos anos 80, a gente já vê não uma queda de qualidade na música brasileira, né, mas uma queda de qualidade nos lançamentos de discos? São coisas diferentes, né? A gente tem que saber diferenciar música de música gravada, né? Quando as pessoas falam a música brasileira está em decadência, será que é a música brasileira que está em decadência ou é a indústria da música brasileira que lança discos que não são tão bons quanto os anteriores, né? Porque músico talentoso, artista talentoso, compositores e compositoras, cantores e cantores sempre existiram muito bons, né? Mas eu tento explicar aqui no Pavões Misteriosos por que nesse período em especial, primeira metade dos anos 70 ali, tanto disco legal saiu.
E eu acho, galera, que como acontece em qualquer grande movimento cultural, né, por exemplo, a nova Hollywood, né, americana, foi um período também mais ou menos de duração semelhante ali, né? Final dos anos 60 até comecinho da segunda metade dos anos 70, quando surgiram cineastas como Scorsese, o Coppola, Peter Bogdanovich, Brian De Palma, né? A mesma coisa ocorreu no Brasil nesse período aqui que eu falei da música brasileira. Foi um período muito rico. Por quê? Bom, galera, depois de entrevistar durante 4 anos mais de 100 pessoas para esse livro, né, incluindo produtores, artistas, jornalistas, pesquisadores, eu concluí que a grande quantidade de discos maravilhosos lançados no Brasil no mesmo período é resultado de uma conjunção de fatores, né? E esses fatores são, eu vou explicar, falar de cada um deles, né? Mas o primeiro deles eu acho que é o aumento do público consumidor de discos no Brasil na virada dos anos 60. Né? A gente tem um milagre econômico, a gente tem uma migração muito forte do campo para a cidade, criando metrópoles maiores, né? A gente tem uma expansão das redes de rádio. A gente tem uma coisa que é muito interessante que a gente não lembra, né? Mas, por exemplo, a indústria automobilística brasileira, ela foi muito responsável também pelo aumento do número de ouvintes de música. Por quê? Porque os carros saíam da fábrica com toca-fitas no carro, né? E muita gente toca fita e rádio no carro. Então, muita gente que comprou carro na virada dos anos 60 para os 70, e foi um boom ali do início, o início do boom da indústria automobilística do Brasil, começou a ouvir música no carro. Isso mudou muita coisa, né? As rádios se expandiram, o aumento da renda provocou um aumento no consumo de eletrodomésticos, as pessoas compraram mais vitrolas, né? Esse período coincide também com um aumento muito grande da presença da televisão na vida brasileira, né? No início dos anos 70, a televisão cresce muito em termos de visibilidade, as pessoas começam a comprar televisores, o público brasileiro começa a ter televisão, e todo mundo começa a ter uma televisão em casa, né? E a televisão pouco a pouco começa a substituir o rádio, ou superar o rádio, digamos assim, como um veículo de divulgação musical, né? Com os programas de auditório, depois com as novelas. É um período muito rico. Eu tenho capítulos inteiros no Pavões Misteriosos explicando, por exemplo, a influência das novelas na venda de discos do Brasil e no aumento do mercado consumidor. Bom, esse aumento do mercado consumidor coincide com o surgimento ou o aparecimento de uma geração muito talentosa de músicos, né? É incrível quanto músico, quanto artista bom tinha no Brasil nesse período, né? Em Minas tinha o pessoal do Clube da Esquina, no Nordeste tinha toda essa onda nordestina de Fagner, Belchior, Amelinha, Elba Ramalho, Alceu Valença, Ednardo, Robertinho de Recife, uma galera que surge toda ali no fim dos anos 60, começo dos anos 70, depois vai para o Rio e arrebenta no Rio, né? Cria realmente uma onda nordestina muito forte. Você tem toda a galera que veio da Tropicália, Gil, Caetano, né, os Mutantes, o Tom Zé, toda essa galera super talentosa, Jorge Ben. Tem os artistas pop brasileiros, Odair José, Wilson Simonal, ainda no auge ali. Você tem a galera mais do rock, ligada ao rock, né, a Rita Lee, saindo dos Mutantes, fazendo a carreira solo, depois virando realmente uma diva pop. Tem o Raul, tem os Secos e Molhados, que não era exatamente uma banda de rock, mas tinha bastante de música brasileira e também de rock. Você tinha os Novos Baianos, que era um monte de doidão alucinado, super talentoso, né, fazendo uma mistura de rock com música brasileira. Ou seja, uma gama imensa de grandes artistas, né, que estavam surgindo naquele período. E o terceiro fator, o primeiro foi, na minha opinião, o aumento do mercado consumidor de discos. O segundo fator foi essa grande quantidade de artistas talentosos, né, que surgiram mais ou menos no mesmo período. A terceira, que é muito importante, é a presença de gravadoras super competentes, né? Eu não sou daqueles, que tem um passarinho cantando aqui, mas eu não sou daqueles de ficar vilificando gravadora, né? De falar gravadora é o mal de todo mundo, as gravadoras são péssimas, da mesma maneira como eu não falo isso dos estúdios cinematográficos, né? Por quê? Porque eu acho que é uma visão simplista, é uma visão ordinária, é uma visão que não tem profundidade, porque a grande maioria dos discos clássicos que a gente ouve hoje foram lançados por grandes gravadoras e até por gravadoras multinacionais, né? Então, assim, quando as pessoas reclamam, o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo, e aí você fala para a pessoa que quem lançou Acabou Chorar e dos Novos Baianos foi a Som Livre, gravadora da Globo,
pessoa fica um pouco desnorteada. Como assim? A caretíssima Rede Globo lançou esse LP desses baianos loucos, lançou o Acabou Chorar e é da Som Livre, né? A Polygram, ligada a uma multinacional holandesa, lançou toda a Tropicália, lançou Os Mutantes, lançou Arnaldo Batista, lançou Jorge Ben, né? Era uma gravadora multinacional. Então, vamos assim, tornar o debate um pouco mais adulto, né? As gravadoras eram empreendimentos, eram empresas que visavam o lucro, claro, todo mundo visa o lucro, não tinha nenhuma ONG ali, né? Mas elas eram gerenciadas por pessoas talentosas, muitas delas que vinham de experiências musicais, né? O Roberto Menescal, por exemplo, foi ligado à Polygram, um dos fundadores da Bossa Nova, um cara genial, né? Foi um cara que trabalhou na Polygram com o André Midani e depois na Warner, né? Muita gente da RCA era artista e depois virou executivo. E mesmo os executivos de carteirinha dessas gravadoras, eles tinham uma visão muito diferente da visão que surgiria depois, né? Que era uma visão de um trabalho a médio e longo prazo, né? E eu vou explicar um pouco como isso acontecia. As gravadoras visavam lucro? Claro que elas visavam lucro, mas elas viam muitas vezes o trabalho delas como como um todo, né? Eles lançavam às vezes discos que eles sabiam que não iam vender tanto porque eles acreditavam na longevidade do trabalho daqueles artistas, né? E existia uma lei na época, que era a lei do disco e a cultura, que é basicamente uma lei Rouanet da época, né? Que era uma lei que dava desconto de imposto se você lançasse discos de artistas brasileiros. E a lei do ICM, que chamava, é a lei do disco é cultura. Quando você pegava um disco lá dos anos 70 e 80 e tinha atrás escrito disco é cultura, é porque esse LP mereceu, foi financiado ou parcialmente financiado com esse imposto, né? Bom, para o Pavões Misteriosos, eu entrevistei muita gente, como eu disse, e uma das pessoas que eu entrevistei foi o André Midani, né? O André Midani, saudoso André Midani, um grande executivo de gravadora, trabalhou na Philips por muito tempo, depois na Warner, e o Midani me falou explicitamente, claramente, que se não fosse esse imposto do disco à cultura, ele não teria conseguido lançar discos que não vendiam bem na época, né? Porque hoje é fácil a gente falar, os Mutantes são geniais, nossa, o Transa do Caetano Veloso é um disco maravilhoso. Isso são discos maravilhosos, mas são discos que não venderam nada na época, né? Alguns dos maiores discos da história do Brasil não venderam nada. O Tábua de Esmeralda do Jorge Ben não aparece em nenhuma lista de grandes vendedores. O Loki do Arnaldo Batista também não. O próprio Acabou Chorar, né, lançado pela Som Livre, não foi um grande vendedor, tanto que os Novos Baianos logo saem da Som Livre e vão para outra gravadora. Ou seja, as gravadoras, elas tinham, digamos assim, um colchão ali de grana para poder investir em artistas nos quais elas confiavam, né? Então, o Midani sabia, por exemplo, que o Caetano, que o Arnaldo Batista, que os discos mais experimentais do Jorge Ben, por exemplo, poderiam não vender tanto. Mas ele tinha consciência de que esses discos iam vender para sempre, ou iam vender por um bom tempo, né? Então eles investiam em contratos mais longos, eles investiam em bons orçamentos para a produção dos discos. Então você tem discos super bem produzidos, né, no Brasil nesse período. Então assim, as gravadoras eram santinhas? Não tinha santo na gravadora, não é esse o caso. Vamos tornar de discussão mais adulta. Todo mundo ali queria lucro, mas eles eram inteligentes o suficiente para saber que o Fagner, né, poderia não vender muito no primeiro disco, mas que era um cara super talentoso e que em algum momento o Fagner ia explodir, né? Ou Belchior, ou a Amelinha, né? Ou discos mais experimentais que as gravadoras lançaram aos montes no Brasil, né? Quando alguém lembra que, por exemplo, o Loki do Arnaldo Batista, que é um disco super difícil, super denso, né? Um disco assim, que não tem um hit de rádio naquele LP e tal, foi lançado pela Philips, né? Você tem que dar o braço a torcer e falar realmente essas gravadoras sabiam o que elas estavam fazendo, né? Porque até hoje, mais de 50 anos depois, a gente está falando desses LPs, né? Então era um outro tipo de mercado, né? Até, digamos, meio dos anos 70. E galera, o que acontece para decretar, digamos assim, a decadência e depois o fim desse período de bonança? Acontece no Brasil e no mundo, porque foi um fenômeno mundial, uma tendência que foi muito ruim para a música, na minha opinião,
e vai parecer um paradoxo eu falar isso, mas essa tendência foi a profissionalização da música, digamos, das corporações musicais, né? O que acontece a partir da segunda metade dos anos 70 no mundo inteiro? Muitas gravadoras são vendidas para empresas que não têm nada a ver com a música. Tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, não é exatamente nesse ano, mas a Sony, que é uma empresa de aparelhos eletrônicos, elétricos, compra a CBS. Né? Isso aconteceu com várias gravadoras. Várias gravadoras foram incorporadas e foram vendidas para empresas que nada tinham a ver com a música. E essas corporações, muitas delas, colocaram em cargos de chefia pessoas, grandes executivos, mas que também não tinham nada a ver com a música. Esses novos executivos não eram o André Midani, que estava no Brasil desde a época da Bossa Nova e conhecia todo mundo, não era o Roberto Menescal, né? Não era o Mário, não era o seu Osmar Zan da RCA, não era o Mazola, não era uma galera que era produtora musical, que conhecia tudo de música, que entendia a ideia de longevidade artística. Eram executivos muito mais pragmáticos que chegaram muitas vezes ao Brasil vindos do exterior com missões de cortar elencos, de só lançar discos que dessem lucro, de não investir mais em artistas que não vendiam X número de discos. Então, assim, é muito evidente isso na segunda metade dos anos 70. Eu entrevistei, por exemplo, o Ednardo. Né? O Ednardo fez simplesmente a música que deu nome a esse livro. Né? Ele fez um clássico chamado Pavão Misterioso, e eu chamo o disco de Pavões Misteriosos. O Ednardo me contou, ele já tinha uma carreira sólida ali, né? Mas nunca explodiu de vendas o Ednardo, né? Quer dizer, era um cara super talentoso, um músico maravilhoso e tal. Não tinha por que ele não continuar a carreira dele. Mas em 78, a gravadora, pela primeira vez, quando foi renovar o contrato dele, pediu para ele um projeto do disco. Ele nunca tinha feito um projeto de disco antes. Quando o Ednardo ia gravar, a gravadora não ficava perguntando para ele o que ele vai gravar, com quem ele vai gravar, que músicas ele vai gravar. E ele me contou que em 1978 ele ligou para a gravadora e falou: vou fazer meu próximo disco. Eles falaram: tudo bem, mas agora a gente quer que você mande o projeto do disco. O que era o projeto do disco? Que músicas são? Qual era o tema de cada música? Qual era o público-alvo de cada música? Né? Isso já demonstrava uma mudança de direcionamento das gravadoras brasileiras. Né? Isso aconteceu em todas as gravadoras. O Roberto Menescal me contou que eles foram obrigados a mandar embora, acho que 70%, se não me engano, do catálogo da Polygram, da Philips. Todo mundo que vendia abaixo de um determinado número foi mandado embora. Então, assim, quando você começa a só prestar atenção nos artistas que vendem mais, quais são as consequências disso? Bom, a primeira consequência é que você não lança mais discos ousados, né? Discos experimentais, discos em que você tem um instinto ali de que você acha que pode, talvez não vender muito agora, mas que vai ser falado por um bom tempo e tal, foram completamente limados. Né? E todo mundo que eu entrevistei, todo mundo sem exceção, falou que teve uma carreira mais difícil a partir da segunda metade dos anos 70. Não foi uma pessoa ou outra, não. Todo mundo que tinha lançado discos no início dos anos 70 até a metade dos anos 70 falou que depois a situação se tornou muito mais complicada. Né? Então foi um período em que as gravadoras, entre aspas, se profissionalizaram. E esse amadorismo bonito, eu chamo, né, que existia nas gravadoras até 75, 76, em que muitas coisas eram decididas no instinto, muitas coisas eram decididas na cabeça ali do diretor artístico, né, no tino deles de saber, putz, essa artista aqui, a gente vai vender 10 mil agora, 30 mil no segundo, mas no terceiro ela vai arrebentar. Isso meio que acabou bem no final dos anos 70, na virada dos anos 80. Então, quando as pessoas falam, nossa, a música brasileira piorou muito nos anos 80, eu sempre fico com o pé atrás, porque eram os mesmos músicos, né, galera? Eram os mesmos músicos. O Raul Seixas estava lá, o Caetano Veloso estava lá, o Gilberto Gil estava lá, a Gal estava lá, né, o Erasmo estava lá, mas muitos deles estavam fazendo músicas muito mais comerciais, né, e radiofônicas e com uma preocupação de venda muito maior do que eles tinham 5, 6 anos antes. Né? Então, para finalizar, galera, a música brasileira piora no final dos anos 70? Não, o que eu acho que muda é a indústria musical brasileira. Né? E no Pavões Misteriosos eu tento contar isso e
contei aí com entrevistas de um monte de gente que as pessoas me relataram casos muito, muito curiosos e muito evidentes, né, dessa influência que essa mudança na indústria teve na música brasileira. Galera, eu queria fazer um convite para vocês conhecerem o meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural. Escrevo 3 textos inéditos por semana, faço debates, cursos, workshops. Por R$20 por mês você tem um monte de benefícios. Você pode usufruir do acervo completo do site, que tem quase 700 textos e mais de 80 cursos. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Acho que você vai gostar bastante.